hoje é um assunto muito legal, muito importante, e eu gostaria de pedir para quem puder compartilhar, para compartilhar com o maior número de pessoas que você puder. Então, vai ser basicamente sobre a insulina, e eu gostaria que vocês prestassem muita atenção. Então, pessoal, para quem é a primeira vez aí, meu nome é Verônica, eu sou personal trainer, sou atleta na categoria Wellness. Eu sou especialista em musculação feminina e método hipopressivo, tá? E hoje eu já venho falando, e esse assunto eu já vinha ensaiando para falar fazia um tempão, porque para você ter um emagrecimento legal, um emagrecimento de verdade, você tem que ter o conhecimento, tá? É muito importante você ter o conhecimento, saber o que está acontecendo dentro do seu corpo. Então vamos lá. Primeira coisa. Então, primeiro de tudo, eu acho que é a base. A gente tem que saber os macronutrientes. Quais são? Proteína, carboidrato e gordura. Cada um tem a sua função. E aí vem, que compõe também, não são os macros, mas são muito importantes, vitaminas. Isso, vitaminas. Então vamos lá, o carboidrato é o que eu vou ficar, vai ser o meu foco hoje. Proteína tem a sua função, gordura tem a sua função. O carboidrato, ele tem uma função de nos fornecer energia e só isso que o carboidrato tem função, fornecer energia. E essa energia, ou nós usamos a energia, ou essa energia fica estocada no fígado, ou ela vira gordura, tá? Todos os carboidratos têm açúcar, todos, uns mais e outros menos. E o hormônio que é ativado quando a gente come esse carboidrato é o hormônio insulina, que é secretado lá pelo pâncreas, tá? Então é assim, a insulina, ela é o principal regulador do metabolismo da gordura. E o principal papel da insulina é manter a glicose no sangue, o açúcar no sangue sob controle, tá? Eu gosto de falar assim que a insulina ela vem para limpar o sangue, né? Já falei que o pâncreas é o responsável, né, pela insulina. E onde estão esses carboidratos, né? Já que a gente está falando dos carboidratos, onde é que esses carboidratos estão? Gente, o carboidrato está nas folhas, nos vegetais, nas frutas, nos grãos, nos pães, nos bolos, todas as farinhas. E o alimento, ele é classificado como carboidrato quando a maioria dele é carboidrato. Você entendeu? Porque vamos supor, você pega, por exemplo, uma carne. A carne não é só proteína, ela é classificada como proteína, mas ela tem gordura também, tá? Para deixar assim mais ou menos claro. E o que é mais importante vocês entenderem é o que eu vou falar agora. Vamos lá, você pegou um alimento, um carboidrato, não importa qual seja, você come o carboidrato. Aí o teu cérebro ele manda a mensagem lá pro pâncreas secretar a insulina. Secretou a insulina, aí dá aquele pico de insulina no sangue para dar destino, só que antes de comer esse carboidrato virou glicose, virou açúcar, esse açúcar foi pro sangue. E aí que a insulina vem, por isso a gente fala, dá pico de insulina. Deu um pico de insulina para a insulina dar destino para esse açúcar no sangue, limpar esse sangue. E aí, quando a insulina fez esse papel, limpou tudo, a insulina baixa de novo. E aí que pode ser o perigo, dependendo do carboidrato que você come. Porque se a insulina subir rápido e descer rápido, logo você vai ter fome e vai começar tudo de novo. Você vai comer, a insulina vai subir, vai limpar o sangue, vai descer, aí você vai ter fome de novo. Isso pode virar um ciclo vicioso, que a gente chama de ciclo vicioso. Então é assim, vamos falar um pouquinho da glicose. A glicose é o açúcar que tem
dentro dos alimentos tem carboidratos. Essa glicose, ou ela vai para o músculo, que é armazenado como molécula de glicogênio, ou ela vai para o fígado, que é armazenada como glicogênio e gordura. Presta muita atenção, porque aí que vem muita doença de esteatose hepática, né, que é a gordura no fígado, que é por causa do alto consumo de carboidrato. Essa glicose vai para as células adiposas, para a nossa célula de gordura, e é armazenada como? Como gordura. Agora pensa comigo, nas dietas convencionais de hoje, o que a gente vê? A alimentação de uma pessoa normal: refrigerante, bolo, pão com manteiga, biscoito, um monte de industrializado, pacotinho aqui, pacotinho ali. O que é isso? É entupido de carboidrato da pior espécie. Porque todos os carboidratos são ruins? De jeito nenhum. O carboidrato dos vegetais, das folhas, das frutas são ótimos, eles têm fibras. Então, a questão é você saber escolher o carboidrato. Então, o pior são os industrializados, os que têm açúcar. E tem uma coisa muito interessante que eu estava lendo até num livro que eu achava que era assim, que era papo, mas eu li no livro e pelo que tudo indica, porque tinha as referências, é verdade. Que só da gente começar, só da gente pensar em comer, principalmente doces e alimentos com carboidratos refinados, a gente já começa a secretar insulina. Então pensa, gente, imagina só de pensar, agora imagina em comer, né? Só que o que acontece? Nosso corpo, ele é geneticamente adaptado para a gente ter uma dieta baixa em carboidrato e alta em gordura. E aí vem a resposta de por que a gente engorda. Porque o nosso corpo não está programado geneticamente para receber tanto carboidrato. Por quê? Esse carboidrato, ok, vai ser estocado. Foi para a célula muscular, que já vai ser usado. Beleza. O que não foi, vai para o fígado. Como acabei de explicar, como glicogênio e como gordura. Só que esses estoques, eles são pequenos. Então, o que acontece? Encheu ali o tamborzinho, que é que nem eu falo, encheu o tamborzinho, para onde que vai essa energia, esse açúcar armazenado como gordura. Aí você não treinou, você não se mexeu, você trabalha sentado, ou seja, você não usou aquela glicose que está armazenado no músculo e no fígado. E você, dali 3 horas, né, porque comer de 3 em 3 horas é a moda, aí dali 3 horas ou menos você come de novo. O mesmo lanchinho, ou uma barrinha de cereal, ou uma frutinha. O que vai acontecer? Pico de insulina de novo. Só que os seus estoques não esvaziaram, eles ainda estão cheios. Aí, o que você comeu vai ser armazenado direto como gordura. E isso, gente, vai virando um ciclo vicioso. E é por isso que tá esse quadro de obesidade no mundo inteiro. Por isso que as pessoas estão cada vez mais gordas. Ok, o que a gente pode fazer para melhorar isso? Primeira coisa, selecionar o tipo de carboidrato que você vai comer no seu dia a dia. Isso é a principal coisa. Aí muita gente pode falar assim para mim: ai, mas é muito complicado ficar comendo, sei lá, só essas coisas que você fica falando aí, coisa que dá na terra, e bicho, proteína. No meu dia a dia é muito complicado. Gente, complicado o quê? Não tem nada de complicado. É só você saber fazer. Ah, o pão já é mais prático, eu vou lá e pego. Tá, a fruta também. Lógico, você não vai comer a fruta sozinha para não dar esse pico. Eu vou ensinar lá no final como que a gente pode fazer. Mas não tem nada de complicado. Na verdade, a gente já nasceu sabendo comer direito. O que as mães fazem quando tem que dar comida para os seus bebês? As papinhas. As papinhas são todas de coisas que dão na terra, de coisas naturais, sem conservante, sem adoçante, sem nada. Você vai dar o suquinho lá de laranja, é uma laranja e é sem colocar açúcar.
é a batatinha amassada, é uma carninha batida. Isso tudo é natural, é comida de verdade. Só que o que acontece? A gente vai crescendo e a gente que vai complicando a alimentação. A gente que vai entrando na onda da indústria alimentícia e das modinhas do momento. Sei lá, a modinha do suplemento tal, a modinha do shake tal, o suco não sei das quantas, porque tem lá uma moça bonita na capa, ou um bonequinho fazendo escrito lá saudável. Não tem nada de saudável. E o pior disso é que tem muitas doenças associadas com essa dieta rica em carboidrato. Por exemplo, a primeira, né? Obesidade, as doenças cardiovasculares que todo mundo se engana, acha que comer gordura que vai dar problema cardiovascular e não é o carboidrato, porque é o carboidrato que faz subir o seu colesterol e não é a gordura. A gordura, pelo contrário, ela vai ajudar a metabolizar outros hormônios que vão fazer bem para você. Então, quando o teu colesterol tá alto, com certeza, assim, eu gosto de falar a palavra taxa de Voz, assim, a grande probabilidade do seu triglicerídeo tá alto por causa da quantidade excessiva de carboidratos. Outra doença, diabetes tipo 2, síndrome metabólica, câncer, Alzheimer, que mais? Esteatose hepática, que eu já falei, que é a gordura no fígado. Tem uma série de doenças. Só que essas doenças, elas não vão acontecer agora. Ai, tô comendo aqui o carboidrato, já tô ficando doente. Não. Você vai ficando doente aos poucos. Porque o seu pâncreas, ele não foi feito para você ficar dando chicotada nele para ele liberar a insulina. Não, ele tem que descansar. Só que o que acontece nessas dietas? A gente vai lá, sobrecarrega o pâncreas, manda o pâncreas produzir mais insulina, e vem, descansou e tá lá secretando mais insulina. E o que isso acontece? O pâncreas ele fica muito exigido e acaba se transformando numa resistência insulínica. O que é isso, resistência insulínica? Você vai ficando resistente para aquela quantidade de insulina que você precisava antes para limpar o sangue. E quando você fica resistente à insulina, daí acontece essa lista de doenças que eu falei para vocês, tá? Então a pergunta a verdade de por que engordamos, ela é simples. O carboidrato faz a gente engordar e a proteína e a gordura não. Ela é muito simples, só que é a gente que complica tudo, né? Agora vem uma pergunta que sempre fazem para as nutricionistas, para os médicos, né? Assim, tá, e se não tiver carboidrato na dieta, eu vou ficar sem energia, eu preciso de energia para o meu cérebro e tal. Gente, essa é a maior enganação. Porque o nosso cérebro e o nosso sistema nervoso central, eles vão recorrer para as moléculas de gorduras chamadas cetonas. Então, quando você para de consumir carboidrato, você começa a produzir essas moléculas de cetonas. E o cérebro, o sistema nervoso central, eles vão fazer uso delas, tá? Então, as cetonas, elas são sintetizadas no fígado. E elas são responsáveis por fornecer 3/4 de energia que o nosso cérebro utiliza. É muita coisa. Então, pelo contrário, quando você está numa dieta usando a gordura, tanto das moléculas cetogênicas quanto da tua gordura de que você comia do seu corpo, pelo contrário, você fica com uma clareza mental, certo? Então, não fiquem preocupados. O que vai dar aquela fadiga, aquela dor de cabeça é no começo, porque o açúcar, gente, ele é igual droga. Na verdade, açúcar, ele é uma droga, ele é viciante. E se o seu corpo fica consumindo demais, você fica viciado em açúcar. E quando você tira esses carboidratos que te engordam, não estou falando de carboidratos bons, tá? Esses carboidratos que te engordam, você vai ter essa crise de abstinência, que é temporária. Quanto tempo? Não sei, depende de pessoa para pessoa. Uma dieta com 20 gramas de carboidrato efetivo no dia é uma dieta considerada cetogênica, tá? Já falei muito aqui de dieta cetogênica porque
E aí diz a literatura que as dietas com 60 gramas de carboidratos para menos, a maior parte do seu tempo você vai estar metabolizando gordura, né? Ou a gordura que você come, ou a gordura que está armazenada no seu corpo. Então, o que eu tenho para dizer para vocês da cetose de leituras que eu faço dos livros e por mim que eu pratico. Essa dieta, ela é uma condição natural do nosso corpo, se a gente for pensar lá para trás, nos nossos genes, né? E ela é sim saudável. E lembrando aqui que eu tô falando, gente, de quadro de sobrepeso, de obesidade. Eu não tô entrando em mérito aqui de preparação de atleta, de fisiculturismo, até da minha preparação. São coisas diferentes. E eu quero citar aqui para vocês também o pior alimento que você pode consumir se chama açúcar de mesa, ok? Açúcar de mesa, que é a famosa sacarose, que ela é metade frutose e metade glicose. E o segundo, xarope de milho, que infelizmente está cheio nas comidas infantis, cheio. Hoje em dia, tudo que você pegar, quem tem filho, quando for comprar uma coisa para dar para seu filho, olha na lista de ingredientes. Com certeza absoluta, você vai achar ou açúcar ou xarope de milho. E xarope de milho é rico em frutose, tá? Isso é uma verdade. Dói de saber, mas vai fazer o quê? Tem salgadinho, tem bolacha, tem ketchup, tem em tudo que é lugar que eles puderem colocar xarope de milho, eles vão colocar. Por quê? Porque é viciante. É viciante e a indústria quer isso, quer que você fique refém daquele alimento, daquele sabor, etc e tal, tá? Vocês devem estar se perguntando, tá, agora você falou tudo isso e o que a gente pode fazer? O que eu faço agora? Eu tô perdido. Então, a primeira coisa, evitar os carboidratos engordativos, que são farinhas brancas, pães, bolos, todos os industrializados. Para começar a brincadeira, tá bom. Porque assim, não adianta nada você evitar, por exemplo, isso, e aí você vai almoçar ou jantar no restaurante e você pede um suco de laranja natural. Aquilo ali é uma bomba de açúcar. Ah, mas suco de laranja é natural. Parabéns, mas é cheio de açúcar. Pensa quantas laranjas eles não têm que espremer para fazer um copo. Então, faz o seguinte, come a laranja e toma água, ou toma suco de limão, tá? Então, a primeira coisa a ser feita é isso. Evita ao máximo os carboidratos que te engordam. Depois, para você ir evoluindo, você procura saber os alimentos que têm mais baixo índice glicêmico, porque o índice glicêmico, ele é a velocidade que esse açúcar vai chegar no seu sangue. Então, quanto mais alto o índice glicêmico, mais rápido esse açúcar vai ser liberado no sangue. Quanto mais baixo, menor a velocidade, não é a quantidade, a velocidade. E para isso, eu uso muitos macetes para ajudar a retardar essa velocidade. Então é assim, por exemplo, o que os nutris que não são ligados em esporte, em saúde, que não estão antenados, a maioria o que vai prescrever? De manhã, iogurte, mamão, granola, bomba de carboidrato, tá? Aí no meio da manhã, ou uma barrinha de cereal ou uma fruta. Tô falando alguma mentira? Aí não. Aí no almoço, 3 colheres de arroz, uma concha de feijão, carne e salada. No meio da tarde, você repete uma fruta ou uma barrinha de cereal. E à noite, uma gelatina ou um iogurte natural. Gente, não precisa nem fazer 4 anos de faculdade para prescrever uma dieta dessa. Agora, se você pega um nutricionista low carb, que tem uma que eu gosto, excelente, essa linha low carb, essa linha paleo, como é que eles falam? Low carb, high fat, rico em gordura e baixo em carboidrato, aí é show de bola, aí é top, porque daí o que eles vão te ensinar? Eles vão te ensinar a fazer combinações de alimentos que não vão dar esse pico de insulina, vai retardar a velocidade com isso, tá?
Então, por exemplo, você quer comer uma fruta no meio da manhã, no meio da tarde, beleza. Só que você não vai comer a fruta sozinha, porque senão vai dar um pico de insulina, o índice glicêmico alto, por exemplo, de uma banana. Aí o que você pode fazer? Você come uma banana e um punhado de castanha, ou uma banana com uma colher de pasta de amendoim, ou uma maçã com castanhas, ou um abacate. Vocês estão entendendo? Associar um carboidrato do bem com uma gordura boa, ok? Outra dica muito legal que eu posso dar para vocês, que eu passo para todos os meus alunos quando tem muita vontade de doce aqui em casa, é assim: você coloca o óleo de coco numa frigideirinha, aí você corta um pedacinho de banana, pedacinhos de banana e joga canela. Pronto, vai mexendo ali, acabou. Você colocou a banana, a canela, que dá uma sensação boa de doce, né? Como se estivesse comendo uma sobremesa. E tá o óleo de coco junto. Vai te dar mais saciedade, vai deixar você esperando a próxima refeição mais tempo, não vai acelerar esse açúcar, essa velocidade que esse açúcar vai para o sangue. O abacate é uma excelente opção. Vocês estão entendendo? Como mais gorduras boas, não tenham medo. Não precisa comer, fazer um omelete só de clara. Ninguém aqui é atleta, fisiculturista que está precisando. Mesmo assim, eu sou atleta e eu já fiz preparação assim da moda antiga, só proteína, zero de gordura. Eu fui aprendendo, fui modificando e hoje eu já não faço isso. E eu tenho resultados muito melhores. Posso dizer por conta própria. Quem tá aí, eu sou personal trainer, eu sou atleta, eu trabalho nessa área há 16 anos, principalmente com mulheres. Então, eu sei o que acontece porque eu não sou só de ler. Eu leio, aprendo e aplico em mim. Eu faço todos os tipos de dieta que vocês podem imaginar para eu sentir. E eu posso dizer para vocês que não se preocupem. Comam a gema do ovo sem medo. Sem medo, não precisa ficar fazendo só, a não ser que você não goste, né? Aí você faz lá o omelete só de clara, mas não. E come uma outra gordura, não faz com bastante óleo de coco. Mas eu quero só passar essa mensagem para vocês. Não comam os carboidratos isolados nas refeições, tá? E o negócio não é fechar a boca, como vocês estão falando. Quem fecha a boca para emagrecer, emagrece por um período. Depois morre de fome, não aguenta manter, não é sustentável. E pelo contrário, se você fizer uma dieta de baixo carboidrato, alto em gordura e proteína médio para alto, você vai ser saudável, você não vai sentir fome, a não ser no começo, até você se adaptar. Isso é super importante falar, porque senão amanhã vocês começam uma alimentação aí subindo e falam: nossa, ela falou que eu não ia sentir fome, eu tô morrendo de fome. Então vocês têm que passar por esse período de adaptação, como todo mundo vai passar, para essa síndrome de abstinência passar, e vocês se libertarem desse ciclo vicioso de dar pico de insulina, aí dá queda, fica com hipoglicemia, dá fome, vai lá, come de novo, dá pico e vai armazenando gordura e assim vai. O metabolismo fica lento, aí no final, como é que é a frase que eu li num livro que foi muito, muito legal? Comemos porque engordamos, não engordamos porque comemos. Olha só, depois vocês reflitam essa frase que eu falei. E é esse o recado que eu queria deixar para vocês. Controlem a insulina, fiquem atentos com os alimentos, procurem tabelas de alimentos com baixo índice glicêmico e façam o teste em vocês, resistam à vontade de doce vai vir, porque o seu corpo vai estar viciado, mas você vai reeducando, na verdade, né? O seu metabolismo de novo. Tá bom, gente? Espero que eu tenha contribuído com pelo menos uma pessoa. E coloquem em prática, não fica só me escutando. Vão testando e vão aplicando isso, que vocês vão gostar muito dos resultados, tanto na saúde quanto no estético, tá bom? Muito obrigado por todos que ficaram aí até agora, agradeço muito. Não é uma aula fácil de ficar ouvindo, né? Porque vai muito de encontro com o que a gente faz, mas espero ter colaborado com vocês.
Quem gostar, compartilha. Beleza, gente? Beijo.